verdade, eu não tenho nem aplicativo de Uber. Você vai ver esse mundo daqui agora. Sim, mas basta vencer, não tem? Não começa lá. No próprio Você foi de viagem. porque não vai dar pra você ficar ali. Eu pensei nisso. Daqui a pouco eu volto nisso. Essa é uma casa de escritores. Os escritores. Responde no número, por favor. Dizer. Pode ir. Seu nome é? Satisfação. Ao Viegas. Oi, dona. Eu tenho que me aposentar agora. Quando? Me aproveitar um pouco. Nós temos aqui o Luiz César Costa, que esteve aqui ano passado. Foi ano passado, Luiz César? Foi ano passado, né? Pela primeira vez, a nosso convite, ano passado ele fez a apresentação, foi sobre Manuel Bandeira. É sempre palestra recital, e o Luiz César é um grande amigo, se tornou um grande amigo desta casa, e eu o convidei de novo para estar aqui hoje. E ele tem um repertório dos grandes poetas da língua portuguesa. O repertório do Luiz César é Manuel Bandeira, Fernando Pessoa e língua portuguesa. A nossa pátria é a língua portuguesa. Como disse o próprio Pessoa, né, que é o autor dessa máxima. Então, e tem também uma que ele vai fazer ano que vem, já está convidado, porque ele sabe disso, que ano que vem é Carlos Drummond de Andrade. É o terceiro que ele também tem quilos de poesia de Drummond de cabeça. Então hoje nós vamos passar aqui agora a ouvir o Luiz César. É uma palestra recital, como ele mesmo chama. Ele até me advertiu para isso, eu estava chamando só de palestra. Na primeira minuta do convite que eu submeti a ele, eu chamei só de palestra. Isso não, é palestra recital. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Eu vou aguardar que o pessoal se acomode, viu, Luiz César, porque eu sei como é o seu espetáculo. O seu espetáculo exige um silêncio absoluto, né? Então, enquanto eu estou falando, podem conversar, podem se distrair, não vai acontecer nada, mas depois que eu passar a palavra para o Luiz César, aí a gente tem que ficar muito, muito silencioso. Então, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. E em seguida, a palestra recital do Luiz César, nós vamos confraternizar em torno dele no foyer da ANE, num coquetel que a nossa casa está oferecendo a ele hoje. Pela presença dele, pela renovada presença dele, pela alegria que você nos traz aqui, viu? Pela densidade cultural que você oferece a essa casa, que a gente pôde ver com o Manuel Bandeira no passado, e vamos repetir agora com o Fernando Pessoa. Fernando Pessoas. Hoje o Luiz César vai tratar aqui dos três principais heterônimos, né? Vai tratar de Alberto Caeiro, de Alberto de Campos, e Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e o Ricardo Reis, né? Então esses são os três heterônimos, por isso é que ele deu esse título interessante e criativo à sua palestra. Fernando Pessoas. Essas pessoas são os três heterônimos, que são os três mais conhecidos efetivamente. Então, mais uma vez, muito obrigado, Luiz César, por você ter aceito o nosso novo convite. Já está feito um convite para a Casa Drummond de Andrade em 2020, e eu espero que você aceite. E a partir de agora você tem a palavra. Tá? Boa noite a todos. Obrigado por sua presença. Agradeço também a Anne o convite para participar com vocês. Mais esta quinta literária. Como disse o presidente Ricardo Coutinho, estive aqui no ano passado e o convidado foi o poeta Manuel Bandeira. Bandeira hoje parece que é um pouco enciumado, porque hoje o convidado é o poeta Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é uma legião, né? Por isso eu chamo Fernando Pessoas. Eu abro esta palestra recital com a primeira estrofe do poema Tabacaria. Todos estão ouvindo bem? Obrigado. Claro, está muito bom. Então eu começo com a primeira estrofe do poema Tabacaria e vou concluir, daqui a alguns minutos,
com a parte final deste belo poema Tabacaria. Assim: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos de vida. Não é bem assim, não me leve muito a sério. Ele foi alguma coisa, ele foi muita coisa, ele foi ele mesmo e ele foi muitos outros. Ele diz isso porque o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de rotas giras, a entreter a razão, este comboio de corda, que se chama o coração. Nasce em Lisboa em 13 de junho de 1888, no Largo de São Carlos, entre um teatro de São Carlos, e uma igreja dos Mártires. Não se nasce por acaso entre um teatro e uma igreja, diz um de seus biógrafos, João Gaspar Simões, que eu vou citar aqui algumas vezes ao longo da palestra. Do teatro, o que é do teatro? Digo eu, a máscara, para simplificar. Do teatro, que é do teatro, a máscara. Da igreja, o mistério. Eis as dores do poeta, artista e místico. Dualidade que já se anuncia no composto Fernando Antônio. Antônio porque nasce no dia de Santo Antônio, o santo mais popular de Portugal, o santo casamenteiro, que todavia não ouviu a prece ou o lamento do poeta, quando disse: quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. 7 séculos o separam. Antônio no santo é nome fingido. Fernando é nome de verdade. Nogueira, no poeta, veio da mãe, Dona Maria Madalena. E Pessoa veio do pai, que ele diz: de meu pai sei o nome, disseram-me que se chamava Deus. Mas isso são coisas de poeta, porque o pai se chamava Joaquim de Seabra Pessoa. Assim temos Fernando Antônio Nogueira Pessoa, nosso homenageado. E hoje lhe acrescentaremos ao nome a consoante fricativa S. Então, Fernando Antônio Nogueira Pessoas, ou simplesmente Fernando Pessoas. Aos 5 anos perde o pai Tísico. No lustro perde ainda o irmão Jorge, que herdara a fraqueza ingênita do pai. Quem diz isso é João Gaspar Simões. É cercado do carinho e cuidados da mãe, avós, tias velhas e criadas, até a chegada do intruso, como o apelida João Gaspar. Outro biógrafo francês, Robert Brechon, diz: a jovem viúva de 31 anos conhecera um homem de aparência imponente, inicialmente apresentado a Fernando como amigo da família. Logo vai passar a noivo e depois a marido da mãe, o oficial da Marinha, o comandante João Miguel Rosa, designado cônsul de Portugal em Durban. Casam-se por procuração e pátria.
O trauma da partida e o espetáculo do mar nutrem para sempre a imaginação do poeta. Álvaro de Campos, na Ode Marítima, refere: todo atracar, todo largar de navio, todo cais é uma saudade de queda. E o próprio Fernando Pessoa, em Mar Português, que é um dos mais belos poemas do seu livro Mensagem, um livro treinado, diz: ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. O menino cresce em sabedoria, verdades e mentiras, ou fingimentos, se preferir. Perdida a condição de menino da sua mãe, ou a exclusividade dessa condição, isola-se. E no isolamento cria seres humanos. Não me consta que tenha criado de nenhuma outra espécie. E com eles se diverte, conversa, passeia, viaja, ri, chora e bebe. E bebe muito, sobretudo com Álvaro de Campos, como veremos. De 5 para 6 anos, dá vida a Chevalier de Pá. Primeiro heterônimo, evoca a educação que recebeu da mãe. Quem diz isto é José Paulo Cavalcante Filho, que é o biógrafo, um dos últimos biógrafos de Fernando Pessoa, autor de uma bela biografia, um belo livro, intitulado Fernando Pessoa, uma quase autobiografia. Eu diria, Fernando Pessoa, mais que uma autobiografia ou mais que uma biografia. José Paulo honra e orgulha a categoria de escritores brasileiros. Ele continua: dos poemas que vão então nascendo, um dos mais conhecidos é O Menino de Sua Mãe. Trata-se de um poema de Fernando Pessoa por Fernando Pessoa, porque nós estamos diante de Fernando Pessoa adulto, que evoca a sua condição de menino. Está no Cancioneiro e traduz o sofrimento e a angústia do poeta. Aspas. Estou tão cansado no meu abandono. Vai buscar, ó vento, a minha mãe. Aquele homem que foi o teu menino envelheceu. Continua José Paulo. Tudo começa quando, jantando em uma pensão, vê na parede litografia com figura de um jovem soldado morto. A imagem passa a persegui-lo, e assim nasce o menino, inspirado em Le Dormeur de Vol, que é o dorminhoco do Vale de Rambaud. Eis o poema O Menino da Sua Mãe. No plano abandonado, que a morna brisa aquece, de balas trespassando, duas, de lado a lado, já esmorto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, louro, exangue, fita com o olhar langue e cego, os céus perdidos. Tão jovem. Que jovem era. Agora que idade tem? Filho único, a mãe lhe dera um nome e o mantivera. O menino da sua mãe. Caiu-lhe da algibeira a cigarreira velha. Dera-lhe a mãe. Está inteira e boa a cigarreira. Ele é e já não serve.
de outra algibeira, alada ponta a roçar o solo, a brancura envaininada de um lenço. Dera-lhe a criada velha e o trouxe ao pórtico. Lá longe, em casa, há a prece. E volte cedo, e bem, malhas que o império tece. Jaz morto e apodrece o menino da sua. Eu vou falar um pouco agora dos heterônimos de Fernando Pessoa. São algumas notas extraídas de biografias e de alguns estudos literários e acadêmicos. A origem mental dos meus heterônimos está na minha tendência orgânica e constante para a despersonalização e simulação. Estes fenômenos mentalizaram-se em mim. Não se manifestam na minha vida prática, exterior e de contato com outros. Fazem explosão para dentro e vivo-os eu associo comigo. Eu coloquei uma interrogação nessa declaração, porque há registros de que os heterônimos de Fernando Pessoa algumas vezes participavam mais diretamente, mais intensamente da vida do poeta, entravam na vida. Porque há queixas da namorada de Fernando Pessoa, da Ofélia, de que no encontro marcado ele não ia, ele mandava Álvaro de Campos, e ela reclamava. Em outras ocasiões, numa reunião de trabalho, ele também não ia, ele mandava um outro heterônimo. Essa é a personalidade do nosso poeta homenageado. Os heterônimos representam uma das mais sérias manifestações de sinceridade de que ele foi capaz em vida. Por não saber harmonizar a sinceridade que a poesia exige com a insinceridade que viver implica, é que lançou mão do expediente insincero dos heterônimos. Isso lembra muito bem o verso de Ricardo Reis. Assim, está só, ninguém o sabe. Cala e finge, mas finge sem fingimento. José Paulo continua. Ele fala da origem dos heterônimos, esclarece que Pessoa não é pioneiro nessa prática. E conclui, mas a arte de escrever por heterônimos atinge com Pessoa novos limites. Ele então lista 127 heterônimos, ou personalidades, máscaras ou afins. Heterônimos em sentido amplo, diz. E aqui eu transcrevo um trecho dele. Foram tantos. Campos até diz, soa são, em vez de soa é. Há de tudo. Africano, alemão, brasileiro, francês, inglês e português. Monárquico e militante republicano. Decifrador, filósofo, geógrafo, grafólogo, jornalista e louco. Clínico geral, psicólogo e psiquiatra. Homem, mulher e espírito. Aristocrata, imperador romano, mandarim, marajá e pachá. Adivinho, alquimista, astrólogo, bruxo, panfletário e especialista em capoeira. Esse devia ser baiano. Guarda-livros, pagão, cristão novo, reverendo, sir, gente do povo e o menino de sua mãe. Assim, em todos esses rostos e muitos outros, se conta um pouco da história desse homem infeliz, que sonhou ser tantos e não conseguiu sequer ser ele. É o que diz José Paulo Cavalcante Filho.
Bíblia na sua biografia. Evidentemente que eu não vou falar desses 127 perguntas. Vou ficar com os 3 mais conhecidos. Ricardo Reis, o Alberto Caeiro e Álvaro de Campos. Há outros que, com o passar do tempo, ganharam expressão, dimensão, como Bernardo Soares, autor desse belo livro, o livro do Desassossego, que é considerado aí um semi-heterônimo, Bernardo Soares. Então, vou falar para vocês um breve resumo do currículo, do perfil de Ricardo Reis. Coisa rápida. Nasce em 1887 no Porto, um ano antes de Pessoa. Eu acho esse dado muito interessante. Ele nasceu antes do Pessoa. Então, nós estamos diante da criatura ter nascido antes do Criador. Isso até lembra um poema do Bandeira, Teresa. Ele diz que os olhos de Teresa nasceram e ficaram 10 anos esperando que o resto do corpo nascesse. O que aconteceu com o Ricardo Reis? Nasceu e ficou um ano esperando que o Fernando Pessoa nascesse. Um vago moreno mate, estatura média, frágil, mas não parecia tão frágil como era. Educado no colégio de jesuítas, médico, vivera alguns anos no Brasil. Era monárquico, expatriado. O essencial de sua obra constitui um conjunto de cerca de 250 obras. Conhecia os clássicos. Sua filosofia é de um niilismo total. Ele diz: não somos nada, não temos nada, não fazemos nada que dure. A vida é um breve adiamento da morte. Muito otimista o Ricardo Reis. Chama a atenção a distinção da linguagem, o requinte vestido, a nobreza do tom, a nitidez do que gostaríamos de chamar, como em música, fraseado. Campos resume com a palavra altura. Não mata Pessoa. Seu fim quem lhe dá é José Saramago, na clássica novela O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu selecionei aqui algumas odes, alguns trechos de odes. O que me chama a atenção nessa seleção são as referências constantes que Ricardo Reis faz ao sublime, ao elevado, à realeza. Embora um poeta nihilista, um poeta pagão, eu tenho para mim, lendo a sua poesia, que ele acreditava e valorizava muito o ser humano. Devia ser um tipo de pessoa que cobrava muito de si mesmo. O primeiro poema é: ponho na altiva mente o fixo esforço da altura. E esse aqui, ele está explicando como ele faz poesia, o seu método. Se alguém quiser aprender a moda do Ricardo Reis, eis a receita. Ponho na altiva mente fixo esforço da altura, e a sorte deixo, e as suas leis o verso, que quando é alto e régio o pensamento, súdita a frase o busca, e o escravo ritmo o serve. Este outro, para ser grande, ser inteiro. É uma ode que cresceu muito também, depois que foi gravada na lápide do poeta Fernando Pessoa. Pessoa morreu em 1935. Em 1985, por ocasião do cinquentenário da sua morte, os restos mortais do poeta foram trasladados lá do cemitério dos Prazeres, em Lisboa, para os Jerônimos.
Então, hoje é um vulto nacional. Está ao lado de Camões, Alexandre Herculano, Vasco da Gama e muitos outros. É uma lápide que está assim na vertical. E há alguns poemas, alguns trechos curtos gravados nessa lápide, e este poema que eu vou dizer para vocês agora. Para ser grande sem inteiro, nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lado, a lua toda brilha, porque alta e eu concluo essa participação de Ricardo Reis com este outro belo poema que revela e que traduz a influência recebida do seu mestre Alberto Caeiro, que está aguardando aqui para entrar daqui a pouco. Ele diz: não só quem nos odeia e nos inveja, nos limita e oprime. Quem nos ama, não menos nos limita. Que os deuses me concedam que, despido de afetos, tenha a fria liberdade dos píncaros sem nada. Quem quer pouco, tem tudo. Quem quer nada, é livre. Quem não tem e não deseja, homem, é como os deuses. Bem, com esse poema nós concluímos a participação de Ricardo Reis. Alberto Caeiro. Nasce em Lisboa, 16 de abril de 1889. Vive no campo. Instrução primária. Ele diz: bendito seja eu por tudo que não sei. Estatura média, ombros largos, tez pálida, louro descolorido. Quem diz isso é Roberto Brechot. Sua poesia recusa os atributos habituais do gênero: emoção, inspiração, metro, rima, ornamentos, imagens. Não há metáforas, metonímias, mas muitas tautologias. Por exemplo, as estrelas não são senão estrelas, e nem as flores senão flores. Tem visão crítica sobre tudo. Leram-me hoje São Francisco de Assis. Leram-me e faziam. Por não aceitar que um amante da natureza chame a água de minha irmã. Para que ele de chamar minha irmã a água, e se ela não é minha irmã? A arte poética de Caeiro exclui, em princípio, a metáfora. Mas sua obra é metafórica de ponta a ponta. Por exemplo, sou um guardador de rebanhos, e o rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Podemos ver provocação nessa simplicidade afetada, mas é nessa prosa de seus versos que melhor podemos apreender a essência do gênio de Pessoa. É na boca ou na pena de Caeiro que ele nos traz verdadeiramente um arrepio novo. Mestre Caeiro, quem diz isso agora é o próprio Fernando Pessoa. Mestre Caeiro me ensinou a ter certeza, equilíbrio, ordem no delírio e no desvairamento. E também me ensinou a não procurar ter filosofia nenhuma. Vejo-o diante de mim e vê-lo-ei, talvez, eternamente. É bom mencionar que os heterônimos, o próprio Fernando Pessoa, tinha um carinho muito grande por seu mestre, o Alberto Caeiro. Vou dizer alguns poemas de Caeiro
mostram bem, então, a sua personalidade. Esse ser que se confunde com a natureza, esse ser bucólico, pastoril, guardador de rebanhos. Li hoje quase 2 páginas do livro de um poeta místico e ri como quem tem chorado muito. Os poetas místicos são filósofos doentes. E os filósofos são homens doentes. Porque os poetas místicos dizem que as flores sentem, e dizem que as pedras têm alma, e que os rios têm êxtases ao luar. Mas flores, se sentissem, não eram flores. Era gente. E se as pedras tivessem alma, eram coisas vivas, não eram pedras. E se os rios tivessem êxtases ao luar, os rios seriam homens doentes. É preciso não saber o que são pedras e flores e rios para falar dos sentimentos deles. Falar da alma das pedras e das flores e dos rios é falar de si próprio e dos seus falsos pensamentos. Graças a Deus que as pedras são só pedras, e que os rios não são senão rios, e que as flores são apenas flores. Por mim escrevo a prosa de meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora, e não a compreendo por dentro, porque a natureza não tem dentro, senão não era a natureza. Este outro, o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha beira. Mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha beira, porque o Tejo não é o rio que corre pela minha beira. O Tejo tem grandes navios e navega nele ainda para aqueles que veem tudo o que lá não está, a memória das naves. O Tejo desce de Espanha e o Tejo entra no mar em Portugal. Toda a gente sabe disso, mas pouco sabe qual é o rio da e para onde ele vai, de onde ele vem, e por isso, porque pertence a menos gente, é mais lindo e maior o rio da América. Pelo Tejo vai-se para o mundo. Para além do Tejo há a América e a fortuna daqueles ninguém nunca pensou no que há para além do rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia não faz pensar em nada. Quem está ao pé dele está só ao pé dele. Ontem à tarde, um homem da cidade falava a porta desta rádio. E falava comigo. Falava da justiça e da luta para haver justiça entre os operários que sofrem, e do trabalho constante, entre os que têm fome e dos ricos que só têm costas para isso. E olhando para mim, viu um milagre nos olhos. E sorriu com a cara, julgando que eu sentia o ódio que ele sentia, ou a compaixão que ele dizia que sentia. Mas eu mal estava morrendo. Que lhe importam a mim os homens e o que sofrem, ou supõem que sofrem. Sejam como eu, não sofrerão. Todo o mal do mundo vem de nos importarmos uns com os outros, quer para fazer o bem, quer para fazer o mal. A nossa alma e o céu e a terra bastam-nos. Querer mais é perder-nos e ser infeliz. Eu no que estava pensando quando o amigo de gente falava, e isso me comoveu até as lágrimas. Era um murmúrio longínquo dos chocalhos a esse entardecer. Não pareciam sinos de uma capela pequenina a que fossem ali as flores, os regatos e as almas simples como a minha.
Louvado seja Deus e não sou eu. E tem o egoísmo natural das flores e dos ricos, que seguem o seu caminho, preocupados sem o saber, só com florir, ferir e correr. É essa a única missão do mundo, essa, existir simplesmente e saber fazê-lo sem pensar nisso. E o homem calado, olhando o poente. Mas que tem com o poente quem odeia e ama. Para concluir essa participação do Roberto Caíro, nesse poema, quando vier a primavera. E quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira. E as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Eu sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. E se soubesse que amanhã morria e que a primavera era depois de amanhã, morreria com porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, como havia ela devia ser não no seu tempo. E gosto que tudo seja ela e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo que eu não gostasse. Por isso, se morrer, agora morro contente, porque tudo é real. E tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. E se quiserem, podem dançar e cantar a roda. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. Este, então, um pouco do nosso colega Roberto Caíro. Agora nós vamos falar de Álvaro de Campos. Nasceu em Itabira, 15 de outubro de 1890. 1,75 m, magro e um pouco tendente a curvar-se, entre branco e moreno, tipo vagamente de judeu português. Cabelo liso, apartado ao lado. Engenheiro naval por Clésio, curso incompleto. Sim, eu, o engenheiro naval, sou supersticioso, como uma camponesa madrinha, e uso monóculo para não parecer igual à ideia real que faço de mim. Viro todos os dias, todas as esquinas, todas as ruas. E sempre estou pensando numa coisa, estou pensando em outra. Viajou pelo Oriente, viveu alguns anos na Inglaterra e regressou a Portugal. Poeta da era industrial, da violência, da vida, quer viver ao extremo, conhecer o estado supremo da vertigem e, acima de tudo, sentir tudo de todas as maneiras. É um sismógrafo psíquico que nos permite medir melhor os saltos de humor, os impulsos de entusiasmo e as crises depressivas de tesouro. O seu registro vai da alegria orgíaca de viver a angústia e a tristeza. Intrometia-se nas relações amorosas do futuro. Álvaro de Campos não podia inspirar confiança a uma noiva que sonha com enxoval e amor. E agora eu vou dizer aqui para alguns poemas de
a outra. Um pouquinho mais alto. Tá bom. Alô? Melhorou? Dobrada a moda do povo. Um dia, em um restaurante, fora do espaço de tempo, serviram o amor como dobrada. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente. E dobrada era a moda do povo. E nunca se come frio. Impacientado-se. Nunca se pode ter razão nem no restaurante. Não comi. Não pedi outra coisa. Paguei a conta e vim passear para toda a vida. Quem sabe o que isso quer dizer? Eu não sei. E foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim particular ou público ou do vizinho. Sei muito bem que brincarmos era o dono dele e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes. Mas se eu pedir amor, por que é que me trouxeram dobrada a moda do porco fria? Não é prato que se possa comer. Mas trouxeram. Não me queixei, mas estava. Nunca se pode comer frio, mas veio frio. Esse é o dobrada a moda do povo. Cruzou comigo. Veio ter comigo numa rua da baixo, aquele com um alto peixe. Peguei por profissão, que se lhe dê na cara. Que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele. E reciprocamente, de um gesto largo, transbordante dele, tudo quanto tinha. Exceto, naturalmente, o que estava na algibeira, onde trago mais dinheiro. Não sou parvo, nem romancista russo, aplicado, e romantismo, sim, mas devagar. Sinto uma simpatia por essa gente toda. E sobretudo quando não merecem simpatia, sim, eu sou também vadio e pedinte. E sou também por minha culpa. Ser vadio e pedinte não é ser vadio e pedinte. É estar ao lado da escala social. Não ser adaptável às normas da vida, às normas reais ou sentimentais da vida. Não ser juiz supremo, empregado certo, prostituto. Não ser pobre e avaneiro, operário explorado. Não ser doente de uma doença incurável. Não ser sedento da justiça ou capitão da cavalaria. Não ser, enfim, aquelas pessoas sociais, dos novelistas, que se fartam de letras porque têm razão para chorar lágrimas. E se revoltam contra a vida social porque têm razão para isso. Não. Tudo menos ter razão. Tudo menos importar-me com a humanidade. Tudo menos ceder ao humanitarismo. De que serve uma sensação se há uma razão exterior para ela? Sim. Ser vadio e pedinte como eu sou não é ser vadio e pedinte o que é corrente. É ser isolado na alma e isto é que é ser vadio. É ter que pedir os dias que passem nos anos. E isso é que ser pedinte. Tudo mais é estúpido como um Dostoiévski ou Gorky. Tudo mais é ter fome ou não ter que vestir. E mesmo que isso aconteça, e isso acontece a tanta gente, nem vale a pena ter pena da gente a quem isso acontece. Sou vario e pedinte e avarento, isto é, no sentido translado. E estou me revelando numa grande caridade. Coitado do Álvaro, tão isolado na vida, tão deprimido nas sensações. Coitado dele enfiado na poltrona de sua melancolia. Coitado dele que com lágrimas autênticas nos olhos
De hoje, no gesto largo, liberal e moscovita, tudo quanto tinha na algibeira que tinha culpa. Aquele pobre que não era pobre. E que tinha olhos tristes por profissão. Coitado do Álvaro de Campos, com quem ninguém se importa. Coitado dele que tem tanta pena de si mesmo, sim. Mas coitado dele que tem muitos que são vazios e variam, que são felizes e perdem. Porque a alma humana é um abismo. Eu sei. Coitado. E vou poder me revoltar no comício da genial. Mas até nem pardo sou. Não tenho a defesa de poder ter opiniões sociais. Não tenho mesmo defesa nenhuma. Sou lúcido. Não me quero comprometer a convicção. Sou lúcido, já disse, sou lúcido. Nada de estéticas com o coração. Sou lúcido, merda. Sou lúcido. Lisboa é visitada. Não. Não quero ir. Já disse que não quero. Não venha com nós hoje. A única conclusão é louco. Não me traga estéticas, não me fale moral, tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem conquistas das ciências de hoje, das ciências, das artes da civilização moderna. Que mal fiz eu aos deuses todos? Se tem a verdade, guarda. Eu sou um técnico. Mas tenho técnica só dentro da... Fora isso, sou doido. Com todo o direito a ser. Com todo o direito a ser. Ouviram? Não me massem, pelo amor de Deus. Queria me casar, fútil, cotidiano e tributável. Queria o contrário disso, o contrário de qualquer coisa. Se eu fosse outra pessoa, fazia lixo a todos. Assim como sou, tenho opções. Vão para o diabo, ou deixe-me ir sozinho para o diabo. E porque havemos de ir juntos, não me pegue no braço. E não gosto que me pegue no braço. Quero ser sozinho. Já disse que sou sozinho. Ah, que maçada é quererem que eu seja da companhia. Oh, céu azul, o mesmo da minha infância. Eterna verdade, vazia e perfeita. Oh, macio tejo, ancestral e mudo. Pequena verdade onde o céu se reflete. Oh, mágoa revisitada. Lisboa, de outrora, de hoje. Nada me dás, nada me tirás, nada sois que eu me sinta. Deixe-me em paz. Não tardo, que eu nunca tardo. E enquanto tarda o abismo e o silêncio, quero estar sozinho. Eu vou falar um pouco aqui do Pombela. E não se teria incomodado com isso ele, que dizia sentir-se bem na companhia fraterna dos vagabundos. Dante e Shakespeare. Quem diz isso é Bradshaw. Ele, Fernando Pessoa, pertence à espécie de artistas cujo destino é começar depois da morte.
Em vida falhou tudo: carreira, amores, relações sociais, obra. Segundo os critérios habituais, era um frustrado, um inútil, dizia um dos seus ao médico que o foi visitar no leito de morte. Continua Gresham. Pessoa não foi vagabundo nem burguês vulgar. Os gregos qualificavam esse tipo de homem de estranho, estrangeiro. Era assim que definia São Paulo. Para o fim da vida, é sobretudo Álvaro de Campos quem lhe assumirá na obra esta parte alcoólica de sua personalidade, diz Gresham. E eu complemento. Era Fernando Pessoa a viver e Álvaro de Campos a sentir os efeitos. Poema em minha reta. Eu nunca conheci que eu tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes pouco, tantas vezes vil, eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das editoras. Eu que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido de chuvalhos e calado. E quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel, eu que tenho sentido piscar de olhos dos moços de prece. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado e sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu, tenho me agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sentido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico e não tenho par nisto tudo, neste. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxuvar, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Oh, quem dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas um engano, que contasse não uma violência, mas uma covardia. Todos legal, disse os oiço e falou comigo. Quem há neste largo mundo que confesse que uma vez foi vivo? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? E não sou só eu que é vil e é ruim nesta terra. Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. Eu que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores e sem titubear? Eu que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Falar um pouco da infância do poeta. Alguns estudiosos querem ver a obra de Fernando, do poeta Fernando Pessoa, como a expressão de uma busca, uma la recherche, um resgate da infância, quando o menino está sorrindo. São felizes esses 5 anos de vida. Fernando Pessoa guardará deles uma lembrança inesquecível.
Lembrança onde se mistura a ideia de ter vivido sob o teto provinciano e a reminiscência de um carinho como nunca mais virá a encontrar no mundo. Isso é um dos seus biógrafos, o primeiro biógrafo de Fernando Pessoa, o João Gaspar Simões, que é contemporâneo do poeta Fernando Pessoa, vivia no norte de Portugal, no Porto, Fernando Pessoa, em Lisboa. Como qualquer outro artista ou escritor, a pessoa deve ser situada no seu tempo. E isso inclui as circunstâncias de sua origem familiar, sua formação, os espaços que percorreu, as pessoas do seu convívio. Chama a atenção o fato de que o menino Fernando Antônio perdeu o pai aos 5 anos. Ganhou um padrasto já no ano seguinte. Por isso foi obrigado a partir para a África do Sul aos 7. E daí por diante passou a dividir o afeto da família com os meios irmãos. Para alguns isso explica muitos biógrafos que parecem pouco atentos ao fato de que esse diagnóstico, mero palpite, aplica-se a milhares de indivíduos que, em condições semelhantes, nunca escreveram o verso. O equívoco está na mecânica determinista, na especulação do tipo causa e efeito, antecedente e consequente, segundo a qual a poesia, a pessoana ou qualquer outra poderia ser explicada com base na infância difícil, a orfandade, a carência afetiva, etc. Por outro lado, e já agora sem recorrer à psicanálise de Botequim, todos sabemos, desde Baudelaire, que poesia ser l'enfance retrouvée, naquele sentido da diluição das fronteiras entre o eu e o não eu, o dentro e o fora, o meu e o do outro. A poesia pessoana está nesse caso, embora isso não seja exclusivo dela. Quem diz isso é Carlos Felipe Moisés, no prefácio do livro Um Poeta e Editor. Carlos Felipe é poeta, editor e professor universitário. Não sei se eu vou falar alguma coisa aqui. E sobre o tema, o que diz o próprio Fernando Pessoa, em prosa. Um simples bombom de chocolate escangalha-lhe às vezes os nervos com o excesso de recordações que os estremece. E entre os meus dentes que se cravam na massa escura e macia, sobem as lágrimas aos olhos, junto à minha felicidade passada, à minha infância viva. Essa lembrança, muito prustiana, vem do olfato e do paladar, mas vem também da audição, como testemunha este belo poema, pobre e velha música. Pobre e velha música, não sei por que agrada, enche-se de lágrimas meu olhar parado. Conheço outro ouvinte, não sei se te ouvi naquela minha infância que me lembra a ti. Com que ânsia de raiva quero aquele outrora. E eu era feliz e não sei. Fui-o outrora. Agora. E na voz cansada, agora de Álvaro Decante. Esse belo poema, Aniversário. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava. Na casa antiga, até eu fazer anos era uma tradição de assédios. E a alegria de todos. E a minha estava certa como uma religião. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha a grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham. Quando vinha ter esperança, já não sabia ter esperanças.
quando vinha olhar para a vida, perderam o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui, ai meu Deus, o que só hoje sei que eu fui. A que distância? Nem longe. O tempo em que festejava o dia dos meus amigos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, ou do grelado nas paredes. O que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram, treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobreviver a mim mesmo, como um fósforo. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, meu amor, como uma pessoa, esse tempo. Desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos olhos. Vejo tudo outra vez, com uma nitidez que me cega para o que há. A mesa posta com mais lugares, com melhores desenhos na mesa. O aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejavam o dia dos meus amigos. Para, meu coração, não penses. Deixa-o pensar na cabeça. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Hoje já não faz planos. Duro. Somam-se dias. Serei velho quando o for. Mas nada. Raiva de não ter trazido o passado roubado na auge dele, o tempo em que festejava o dia dos meus amigos. Para concluir, um poema, trecho final do poema Tabacaria. Mas um homem entrou na tabacaria para comprar tabaco. E a realidade plausível cai de repente em cima de mim. Semi-ergo me enérgico, confiante, humano, e vou tensionar e escrever estes versos, impedir o contrário. Acendo um cigarro ao pensar nesse mundo. E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos. Sigo no fumo uma rota própria. E gozo no momento intuitivo e competente a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Deito para trás na cadeira e continuo fundo. Enquanto o destino me concedeu, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lapideira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira. Vou à janela. O homem saiu da tabacaria.
metendo o troco na algibeira das calças? Ah, conheço. É o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu. Acenou-me um adeus. Gritei-lhe: adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria antes de nós nos dirigirmos ao foyer da ANG para confraternizar com o ilustre e luminoso palestrante desta noite, que nos fez renovar a alegria de sua presença aqui. E essa presença tem que, em termos de agradecimento, estender a Beatriz, sua mulher, que é parceira nesse projeto tão bonito que vocês desenvolvem de divulgação da melhor poesia do mundo, né? Uma poesia de língua portuguesa que está certamente dignificando a literatura mundialmente. Então, você fez ano passado uma melhor maneira, agora você acabou de nos mesmerizar, né, se você permite, né, com Fernando Pessoas, né? E quem sabe você ano que vem aceita o nosso convite e volta aqui com o Carlos Drummond de Andrade, que é que forma a sua trilogia de grandes poetas da língua portuguesa. E eu queria então, agradecendo a você, Luiz César, passar esse certificado que traduz materialmente a nossa gratidão pela sua presença aqui, nossa admiração por mais um trabalho que você apresenta aqui, de qualidade superlativa. Obrigado. Então, a você e a Beatriz, que é uma parceira espetacular, porque vai além da conjugalidade, né? Ela vem aqui e participa ativamente de um projeto cultural do nível desse que você apresenta aqui para nós. Então, nós vamos confraternizar com o Luiz César e com a Beatriz lá no foyer da ANGE. Mais uma vez, muito obrigado. Vocês são super bem-vindos aqui nessa casa. Eu espero que aceitem o convite para o Carlos Drummond de Andrade em 2020. Boa noite, muito obrigado a todos. Brasil.